Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui a gente vai tratar o que é anarcocapitalismo, vamos tratar sobre ele, né? E falar de fato sobre o que é anarcocapitalismo, porque praticamente nenhum vídeo no YouTube fala sobre isso direito, né? Eles sempre falam alguma coisa errada, sempre tiram conclusões erradas, tipo aquele vídeo do Politize que é horroroso, ou o vídeo do Ian Neves falando, né, sobre por que ninguém leva a sério o anarcocapitalismo. São vídeos terríveis, tenebrosos, difíceis e dolorosos de assistir. Então a gente vai fazer realmente aqui vamos tratar realmente, né, que é anarcocapitalismo, tá? Neste vídeo a gente vai falar sobre a base, sobre o que todo anarcocapitalista acredita, que é PNA. Além da PNA, é brinde. Anarcocapitalismo é PNA. Além disso, é brinde. Tá? Não é anarcocapitalismo. É só conclusões do anarcocapitalismo, consequências do anarcocapitalismo. Tá? Então vamos fazer essa análise da PNA. Neste vídeo nós vamos falar da PNA e fazer uma análise sobre ela, tirar algumas conclusões. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar sobre economia e soluções. Como que funcionaria uma economia e as soluções, né? Como que faremos para uma sociedade anarcocapitalista respeitar o anarcocapitalismo. Correto? E o próximo vídeo, na terceira parte, vai ser sobre análise histórica. Então a gente vai fazer uma análise histórica com visões anarcocapitalistas. Ok? Perfeito. É isso, então fica aí com o vídeo. Boa sorte para vocês. Eu bolei um esquema um pouquinho mais simples de entender. Eu espero que vocês entendam, eu espero que tenha ficado fácil. E é isso. Bom, vamos falar aqui, né, sobre a PNA, que é a raiz do anarcocapitalismo, né? O que é a PNA? A PNA é o princípio de não agressão, beleza? É isso que significa PNA. Ok? Vamos lá. Ela engloba duas principais coisas. Recurso escasso, a existência de recurso escasso, ou seja, a PNA necessita da existência de um recurso escasso, seja ele abundante ou não, tá? Não precisa ser um recurso abundante, mas ele pode ser também, tá? Mas recurso escasso. E o recurso escasso por si só, ele não está abrangindo dentro da ética, tá? Ele apenas existe na PNA, ele é reconhecido pela PNA, mas ele não é presumido pela ética da PNA, tá? E agora, também, né, aproveitando, existe no anarcocapitalismo, né, na PNA, a ética. O que é ética? Moral objetiva, ou seja, a ética é uma moral objetiva, uma moral que todos devem obedecer, uma coisa que é universal, não importa, né? Então, tudo que está aqui dentro é universal, tá? Então, se um cachorro tivesse aqui dentro, então o cachorro tem que obedecer a ética. Se eu botasse aqui cachorro, então o cachorro ele está suscetível à ética. O que é esta ética? Princípio de não agressão. Não é errado iniciar agressão a uma entidade pacífica, né? Não posso iniciar agressão a uma entidade pacífica. Então, se um cachorro estivesse aqui dentro, ele teria que respeitar isso, tá? Mas já vou falar sobre isso. Bom, o que está englobado dentro disso é o indivíduo. Os indivíduos estão suscetíveis a essa ética e devem obedecê-las, tá? Ela é objetiva, todo indivíduo deve obedecer ela. O que é um indivíduo? Um ser individual do qual detém a razão, tá? Um bebê, então, não é um indivíduo? Um bebê, então, não tem a ética sobre ele? Claro que não. Um bebê tem sim. Um bebê, ele tem sim a razão, não desenvolvida, mas ele tem a razão e vai a desenvolver muito mais pela frente. Um deficiente tem a razão? Tem a razão. Mal desenvolvido, mas tem a razão, tá? Então, todo indivíduo, todo ser humano, né? Todo ser humano, por sua definição, tem a razão, tá? Todo ser humano. Todos. Incluindo deficientes, todos os seres humanos têm a razão. Portanto, todos eles estão suscetíveis à ética, né? Então, indivíduo detém a razão,
né? E indivíduo também detém outra coisa, que é a propriedade privada. A propriedade privada, repare que ela não é diretamente a ética, tá? Como eu disse, o que é a propriedade privada? Recurso escasso, só que é um recurso escasso detido por um indivíduo. Ou seja, se um indivíduo detém um recurso escasso, esse recurso escasso é chamado de propriedade privada, tá? Então, o que dá para tirar com isso, né? Bom, eu posso, por exemplo, um riacho. Eu posso lá e roubar a água de um riacho, tá? Ele é um recurso, a água, né, é um recurso escasso, não abundante, quer dizer. A água é um recurso escasso, tá? Então, a água, e ela não é uma propriedade privada, é um recurso escasso não detida por um indivíduo. A água deste riacho especificamente, tá? Este riacho tem uma água e ninguém é dono desta água. Perfeito. Eu posso agredir essa água. Eu posso roubar, entre aspas, essa água. Por quê? Porque essa água não está dentro do indivíduo, tá? Ela não é uma propriedade privada. Então, ela só é um recurso escasso. Só é um recurso que está ali. Uma abelha. Uma abelha no meio do nada. Bom, não tem nada. É só um recurso escasso, né? No caso, é um animal com vida, mas ele não detém a razão. Então, ele não está dentro da ética, tá? Poderia até pôr aqui animais. Né? Mas não faria sentido, porque animal não é englobado na PNA. Mas, enfim. O animal, ele não está englobado na ética, tá? Então, poderia fácil por aqui. Beleza? Por fora da PNA, na verdade. Ponto é, né? Eu posso sim pegar, por exemplo, essa abelha e matar ela. Eu posso matar essa abelha. Mas, se essa abelha estiver dentro, for uma propriedade privada, ou estiver dentro de uma propriedade privada, e dentro dessa propriedade privada for proibido matar abelhas, aí eu estaria agredindo a propriedade privada. A propriedade privada, por si só, não fere a ética. Mas, agredir uma propriedade privada, você está ferindo o indivíduo, que está ferindo a ética, que está ferindo a PNA. Então você não pode agredir uma propriedade privada, seja um animal com vida, seja um tablet, seja um carro, seja um corpo, seja o meu corpo. Você não pode agredir o meu corpo, porque ele é minha propriedade privada. Eu sou o dono do meu corpo. Então, eu não posso chegar e agredir o seu animalzinho, o seu petzinho de estimação, tá? Eu acho que ficou um pouco confuso, mas já vai se esclarecer um pouco mais, tá? Então, basicamente, isso que é propriedade privada. É um recurso escasso, abundante ou não, né? Que é detido por um indivíduo. Oxigênio é recurso escasso, mas não existe um indivíduo dono dele. Talvez dentro de uma nave, na NASA, exista. Água é um recurso escasso, não existe um indivíduo que é dono dele, mas talvez no deserto exista, né? Mas eu já vou falar sobre isso, tá? Sobre, meu Deus, mas a água é algo muito natural, é básico, o ser humano precisa disso para viver. Oxigênio, o ser humano precisa respirar para viver. Já eu vou falar sobre isso, tá? Mas primeiramente, vamos tratar aqui por partes. Recurso escasso, então, por si só, ele não é abrangido dentro da ética. Ou seja, eu posso iniciar a agressão ao recurso escasso, a um pedaço de terra. Eu posso cavar um buraco na terra, eu não estou agredindo a terra. A terra não é de ninguém, portanto, eu não posso. Inclusive, propriedades não têm direitos, tá? O seu animalzinho, o seu petzinho de estimação, ele não tem direitos. Ele só é errado agredir ele porque ele é seu, tá? Mas se ele não fosse seu, não seria errado. Quer dizer, seria imoral, com certeza. Seria algo absurdo, muito feio de se fazer. Mas não seria antiético, não seria objetivamente errado, tá? Bom, então vamos lá. Bom, basicamente são esses os pressupostos, tá? Eu não posso agredir sua propriedade privada porque ela é sua, ela é de um indivíduo. E ferir um indivíduo fere a ética, tá? Agredir uma propriedade privada é agressão a um indivíduo, que é antiético porque iniciar a agressão é errado, tá? E fere a PNA. Ok? Perfeito. Isso aqui é a PNA, basicamente. Eu não posso iniciar a agressão a você, se você for uma entidade pacífica, claro. Então, eu não posso iniciar essa agressão contra você, eu não posso te agredir, tá? Eu posso me defender, tá? Eu claramente posso me defender se você começar a me agredir, mas eu não posso iniciar a agressão, tá? Eu não posso pegar aqui e começar a te bater do nada, ou começar a tacar pedra no seu vidro, ou matar seu cachorro porque o seu cachorro não tem direitos, coisas assim. O seu cachorro tem direitos porque ele é seu, tá? Você cria as regras dele.
só para falar uma coisa aqui, não, uma criança não é sua, tá? Só para deixar bem claro, porque eu vi um comunista falando que anarcocapitalistas defendem a venda de crianças. Não, a gente defende a venda da propriedade. Da propriedade não. Não, a gente defende a venda da guarda, tá? Você pode vender a guarda da criança, mas a criança não é sua. Você não pode agredir uma criança, porque ela não é sua propriedade privada. Lembra que eu disse, a criança é um indivíduo, tá? O indivíduo detém a razão, a criança já detém a razão, por mais pequena que seja, por mais não desenvolvida que seja, né? Por mais antiquada que seja, uma criança ainda detém a razão, um bebê ainda detém a razão, até um feto detém a razão, né? Um deficiente também. Então eu não posso considerar que o meu filho é minha propriedade privada, seu filho não é sua propriedade, seu filho é um indivíduo por si só, e você só tem a propriedade privada sua ali, né, que é concedida na verdade por ele a você, é a guarda. Se o seu filho a qualquer momento não quiser mais ser seu filho, ele pode, tá? Ele pode pegar a guarda e cuidar dele mesmo, ou ele pode vender a guarda dele para outra pessoa, tá? Para outra família. Mas enfim, só abordando isso, porque um dia vai chegar alguém para vocês e vai falar que a anarcocapitalista defende a venda de crianças, e não é bem assim. Bom, a próxima coisa aqui são extensões, né? Vamos falar aqui o que dá para chegar aqui em conclusões, né? Quais são as coisas que contradizem a PNA? O que contradiz a PNA? O antiético. Bom, o que é o ético, né? A gente falou aqui, a ética objetiva, ou seja, vale para todo mundo. E o que é ético é não iniciar agressão a ninguém, né? O antiético é iniciar essa agressão, é agredir essa pessoa. Se a ética é objetiva, o antiético também é objetivo, vale para todo mundo. Então, iniciar agressão a alguém é antiético, vai contra a ética, desrespeita o indivíduo, tá bom? Então é isso. Beleza. O antiético, então, desrespeita o indivíduo, agride o indivíduo. E o que é isso? Bom, ameaça clara de agressão a indivíduos pacíficos. Se eu pegar e claramente, sem ser uma piada, claro, se eu pegar e claramente te ameaçar de morte, isso é antiético, isso é considerado uma agressão, porque eu estou te ameaçando de te agredir. Você pode se defender, tá? Se eu chegar a apontar uma arma na tua cabeça e ameaçar você de morte, você pode muito bem se defender, tá? Ou, mesmo que eu não tenha te agredido, ou pagar alguém para te defender. Ou se eu mandar pessoas para te agredir, tá? Isso é antiético. Então, sei lá, agiotas são antiéticos, tá? Agiotas são antiéticos porque eles fazem exatamente isso, eles ameaçam de agressão indivíduos pacíficos, tá? Indivíduos pacíficos. Se existem situações ali que é possível sim ameaçar, tá? Não, claro, de agressão física, mas de uma punição. Por exemplo, existe uma regra, você não pode roubar, se você rouba, você pode ser punido, tá? Mas você tem que concordar com isso, ok? Beleza. Nesse caso não, porque roubo por si só é natural, tá? Já eu vou falar de roubo aqui, bem aqui, né? Eu vou falar de roubo, mas roubo é natural. Roubo, tipo, é naturalmente errado, tá? Isso que eu quis dizer. Porque roubo é agressão. Você está roubando, roubo parte de propriedade privada, né? Então você está pegando a propriedade privada de um indivíduo, portanto você está agredindo esse indivíduo, tá? Você está utilizando a violência, seja verbal ou não, tá? Você está utilizando a violência para retirar a propriedade privada deste indivíduo, tá? Coisa que é errado, tá? Que é antiético. Beleza. O que mais que é antiético aqui? É coerção e roubo, né? A gente já falou do roubo. O que é coerção? Utilizar a violência para conseguir algo, tá? O que utiliza a coerção e o roubo, ou o roubo, né? Máfias. Por quê? O que máfias têm? Máfias têm um monopólio mantido através da coerção. As máfias se mantêm através da violência. Facções, mesma coisa, tá? Mesma coisa que máfia. Monopólio mantido através da coerção. Então, antes que vocês digam, se você é contra o Estado, então vai morar no morro do Rio de Janeiro, vai morar na Somália, lá não tem Estado, mas lá tem facção, né? Então, foda-se, não faz diferença. Estado, facção, máfia, tudo igual. Bom, Estados também utilizam a coerção e o roubo, portanto, eles também são antiéticos e eles caem em contradição com a PNA, tá? Então, o que Estados fazem? O que os Estados fazem? Os Estados, além do monopólio mantido através da coerção,
Os estados têm impostos obrigatórios, que cai como roubo, tá? Porque eu te obrigar a entregar uma propriedade privada sua, para mim, é roubo, tá? Então, imposto sim é roubo, não tenho o que argumentar aqui, imposto é roubo, e negar isso é loucura. O Estado tem um monopólio mantido através da coerção, através da violência, e ele também tem um monopólio da lei mantido através da coerção. Então, o Estado, ele cria uma Constituição, ele cria um conjunto de regras que você tem que seguir. E se você não seguir, você vai ser agredido. Ah, mas se eu quiser ir morar no mato e não pagar impostos, e não seguir as leis toscas do Estado, que eu tenho que pagar IPVA, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo... Não, você ainda será agredido, mesmo que você não queira participar do Estado. Se você não quiser participar do Estado, bom, você está fugindo do monopólio. Ele vai e, através da coerção, agredir você, tá? Então, Estados são sim antiéticos. Estupro também é antiético, pô. Estupro é uma relação mantida através da violência e agride indivíduos pacíficos, tá? Então, assim, é meio óbvio que estupro é errado. Estupro de vulnerável, esse aqui é um pouco mais confuso, mas também é errado. É uma relação mantida através da violência, muitas vezes, né? Mas também é um contrato e uma relação não explícita. Portanto, vamos lá. Imagine que eu escreva aqui um contrato, né, para você, assinando aqui algumas coisas, e eu escrevo ali no contrato, bem escondidinho, tipo transparente, quase impossível de ver a olho nu, bem pequenininho, numa página bem escondidinha, em russo, que você está vendendo a sua alma a mim, eu tenho o direito de te matar. Bom, você não concordou com isso. Você assinou o contrato, você concordou com o contrato, mas você nem chegou a ver isso, você nem chegou a concordar com isso. Tá uma coisa em russo, entende? Você nem sabe russo. Então, estupro de vulnerável é isso. Mesmo que você convença a pessoa a ter relações sexuais com você, ela não consegue entender o contrato. É tipo você chegar para um alemão com um contrato em português e pedir para ele assinar, entende? Ele pode ler tudo, ele pode até falar tudo, ele pode falar que concorda com tudo, mas ele não entendeu nada, entendeu? Você pode tentar traduzir para ele, mas a tradução pode ser mentirosa. Eu posso mentir para você falando que é uma coisa, sendo que na verdade é outra. A única forma de saber mesmo é lendo o contrato. E um vulnerável, um deficiente, uma criança, um bebê, um idoso com problemas mentais, de atraso ou Alzheimer, também ele não consegue entender o contrato, ele não consegue entender essa relação, ele não consegue entender o peso da relação, portanto isso é errado, tá? Então, bom, né, fica aí, inclusive, né, o desafio a vocês. Vocês podem pegar isso aqui, tudo, e tenta encontrar o que é errado, né? Pega aí e vê, isso aqui é errado, isso aqui é certo, pensa em coisas, né? Vai pensando, o que é certo e o que é errado, né? De acordo com a PNA. É um exercício que eu faço a vocês, né? Agora vamos falar aqui sobre só uma coisinha extra, uma coisinha boba, né? Só pra fechar o vídeo. Vamos falar sobre propriedade intelectual, tá? Vamos lá. Propriedade intelectual. Cara, propriedade intelectual não é recurso escasso, tá? Ideias não são recursos escassos, ok? Então, se eu tenho uma ideia, não é um recurso escasso. Essa ideia não é um recurso escasso. Qualquer pessoa pode ter essa ideia. Eu não posso ser dono dela. Se eu inventar um motor... Olha, talvez o desenho que eu tenha feito no papel é meu. Mas a ideia do motor não é seu, tá? Se eu pegar e inventar um motor igualzinho o seu, copiar na cara dura, eu ainda não vou estar te roubando, tá? Então, propriedade intelectual não é um recurso escasso, não abrange a PNA, não é uma propriedade privada, né? Porque propriedade privada necessariamente tem que ser um recurso escasso. Se uma propriedade privada não fosse recurso escasso, então tudo bem, né? Então tudo bem, propriedade intelectual é um recurso, é propriedade privada, né, sendo escasso ou não. Mas propriedade privada é sim um recurso escasso, tá? Então, se eu tenho uma música, por exemplo, eu posso cobrar por essa música? Cobrar eu posso, mas se alguém vender ela pirata, ou entregar de graça ela pirata, eu não posso processar, porque a pessoa não está fazendo nada de errado, ela não está me roubando,
né? Se eu criar um jogo, criei um jogo aqui, pronto, fiz um jogo, tô vendendo ele. Chegou um cara, pirateou o meu jogo. Ele deve ser punido? Não, claro que não. Ele não te roubou. Ele pegou o jogo de graça, mas o jogo, assim, ele não tirou nada de você, sabe? O seu jogo continua ali, o seu arquivo continua ali. Ó, veja bem, se alguém tirar print disso aqui, tá? Tirou print dessa tela. Pronto, escreveu a mesma coisa. Publicou um vídeo exatamente igual ao meu, copiando cada palavra. Talvez até o meu vídeo. Postou o meu vídeo ali. Qual que é eu não perdi nada. O meu vídeo continua igual. Se alguém pegar o seu vídeo no YouTube, baixar ele e publicar no canal dele, o que isso vai... Você não perdeu nada, entende? O que era um serão dois, sabe? Então, propriedade intelectual não é propriedade privada, tá? Só um palpite aqui pra vocês. Caso vocês caiam nessa, né, de que propriedade intelectual, pirataria é errado. Não, pirataria nem é errado. Esse nome pirataria, inclusive, já tá tudo torto, é uma coisa feita para difamar mesmo, porque pirataria por si só não é errado, não tem nada de errado em você pegar um recurso, uma propriedade privada, tá? Até porque, propriedade privada não, uma propriedade intelectual, tá? É isso, não é roubo. Só para deixar bem claro, coisinha boba. Desafio vocês a chegarem a mais conclusões. E é isso. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar sobre economia e soluções, tá? Nós vamos falar sobre economia e soluções. E na terceira parte vai ter uma análise. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. É isso. Obrigado. Tchau.